paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E peço desculpas pelo atraso da nossa aula, mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar no nosso rendimento, tá bom? Vocês lembram que na última aula a tia Gabi falou sobre a história de Jacó? Que ele mentiu para o seu pai, ele enganou o seu irmão e por isso ele teve que fugir, porque o irmão dele ficou tão bravo com ele, mas tão bravo com ele que ameaçou matá-lo. Então ele foi para muito longe, onde a casa dos seus parentes ficava, e lá ele estabeleceu a sua vida. Ele se casou e ele teve filhos, muitos inclusive. Eram 12 filhos que Jacó tinha. Nessa aula de hoje, crianças, a gente vai falar sobre a história de José, que era um dos filhos preferidos de Jacó. O versículo dessa semana é 1 João 4,11, que lá está escrito: amai-vos uns aos outros. Essa semana eu gostaria de ter uma conversa muito séria e importante com vocês. Vocês sabiam que uma pessoa feliz não necessariamente vai ter só dias bons na vida dela? As pessoas felizes, elas são assim porque elas sabem lidar com as dificuldades do dia a dia. Por exemplo, quando a gente está brincando, correndo, andando de bicicleta e a gente cai e machuca, isso não é uma coisa boa. Foi uma coisa ruim que aconteceu no seu dia, não é mesmo? Mas nem por isso você deve ficar triste. Por mais que você chore, que doa, dói mesmo, né? A gente não pode ficar para baixo por causa dessas coisas, vocês entendem? Por exemplo, quando a gente perde algum ente querido, quando alguém conta mentiras sobre a gente, quando nós somos injustiçados, todas essas coisas tornam um dia não muito agradável. A gente não pode ficar para baixo por causa dessas coisas, vocês entendem? Por exemplo, quando a gente perde algum ente querido, quando alguém conta mentiras sobre a gente, quando nós somos injustiçados, todas essas coisas tornam um dia não muito agradável. Mas nem por isso a gente deve perder a fé em Deus e a esperança, porque nós cristãos acreditamos que em todas as coisas há o dedo de Deus. Então, se algo ruim acontece com a gente sabe que Deus está tratando o nosso coração de alguma forma, seja para construir algo legal que a gente ainda não tem, seja para dar um livramento de algo ruim que poderia acontecer. Vocês entendem, crianças? Então, a história de José, que a gente vai abordar hoje nessa aula, fala a respeito disso, sobre um dia ruim, que não foi fácil. Jacó, crianças, ele tinha 12 filhos, como eu já falei para vocês. E, infelizmente, ele tinha filhos preferidos. E isso é errado, porque nós devemos amar a todos da mesma forma. É isso que a Bíblia nos ensina. E um dos filhos preferidos de Jacó era José. Além de José, ele tinha outro filho preferido também, que era o Benjamim, o caçulinha. José, ele sempre ia com os irmãos dele cuidar do rebanho. E tudo que acontecia, que os irmãos dele faziam de errado, ele contava para o pai Jacó. E isso deixava os irmãos muito bravos, muitos já eram adultos, casados e tinham filhos, inclusive. Olha que tristeza, os irmãos de José não gostavam dele. Deus dava muitos sonhos para José, revelações. E os irmãos de José não acreditavam muito nele. Diziam que ele estava louco, que ele estava só sonhando mesmo. E a cada vez que José contava esses sonhos para os irmãos e para os pais, os irmãos eles ficavam com cada vez mais raiva de José. Porque nesses sonhos, Deus mostrava para José que ele ia ser maior do que seus irmãos. Entendam, crianças? Maior não quer dizer mais importante, tá bom? Mas que a vida de José ia ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar a família de Jacó. Era isso que Deus mostrava para José através dos sonhos, que os irmãos não acreditavam. Um dia, Jacó, ele deu uma túnica para José. Era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Aqui, ela era toda colorida, bordada à mão. José ficou muito feliz de ter ganhado aquela túnica. Mas sabe quem não ficou feliz? Quem ficou com muita raiva? Os irmãos de José. A família de Jacó, ela não se amava, eles não tinham felicidade de ver os outros ganhando presentes. Eles tinham muitos ciúmes. Olha que tristeza. A gente precisa ter cuidado e nos policiar. Será que nós estamos agindo como José,
que ficava feliz quando os irmãos ganhavam algo? Ou será que nós estamos agindo como os irmãos de José, que ficavam muito irados quando alguém recebia alguma coisa? Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Isso também está escrito na Bíblia. Um dia, os irmãos de José, eles precisavam levar o rebanho para muito longe, que era um lugar que tinha um pasto bem verdinho para as ovelhinhas comerem. Só que José, ele não foi. Ele ficou em casa com o seu pai Jacó e com o seu irmão Benjamim. Os três ficaram dentro de casa. Só que aí, Jacó, ele também amava os seus outros filhos. E ele ficou preocupado porque esses filhos eles não voltavam. E ele falou então para José: José, vai lá atrás dos seus irmãos e vê o que eles estão fazendo. Vê se eles estão bem, se eles estão voltando. Ajude-os no que eles precisarem. Enquanto José se aproximava dos seus irmãos para conversar com eles, eles disseram: olha lá o sonhador, olha aquele com a cabeça nas nuvens. E enquanto José ele ia se aproximando, eles começavam a discutir entre si. Por que a gente não mata José? Nosso pai não está aqui para protegê-lo. Se a gente matar ele por aqui e deixá-lo, nosso pai não vai descobrir que foi a gente que se livrou dele. Então, eles tiveram a ideia de falar que José ele teria sido morto por animais. Eles pegaram José, jogaram num poço seco e vazio e arrancaram a túnica de José. Eles arrancaram a túnica de José, rasgaram ela e jogaram um líquido vermelho para falar que era de sangue. Só que eles não tinham coragem de deixar José jogado naquele poço, fundo, seco e vazio. Eles gostavam de José no fim das contas. E eles não tinham coragem de deixar José lá naquele poço para morrer. Enquanto isso, eles estavam discutindo sobre o que iriam fazer com José ou não, com ele lá embaixo no poço. Apareceram mercadores. Crianças, vocês sabiam que naquela época não existia loja? Que nem a gente vai no shopping hoje, né? Comprar um tênis, a gente vai no supermercado comprar comida, mas naquela época as coisas elas não funcionavam desse jeito. Os mercadores, eles vendiam perfumes, eles vendiam temperos, comida, joias. Então, na maioria das vezes, eles pegavam um animal de carga, que no caso daquela região era um camelo, colocavam um monte de coisas em cima desse animal de carga e iam em grupos fazer viagens para poder vender as coisas. E naquela ocasião, passavam esses mercadores. Os mercadores, além de perfumes, temperos e roupas, joias, eles vendiam também e compravam escravos, que naquela época as pessoas elas eram escravizadas. Então, os irmãos de José pensaram: e se a gente vender esse cara por uma boa grana? Além da gente se livrar dele, que ele vai para muito longe com esses mercadores, a gente vai ganhar dinheiro. Então isso vai ser bom. O que eles fizeram? Eles tiraram José do poço, pegaram José e venderam para os mercadores. Então José ele foi vendido como escravo e foi parar, sabe onde? Lá no Egito. Agora eu pergunto a vocês, crianças, essa família estava seguindo as ordens de Deus, escritas lá em 1 João 4,11? Eles estavam amando uns aos outros? Pois é, eles não estavam amando uns aos outros. Eles tinham acabado de vender o irmão deles como escravo. E após os irmãos de José, eles voltarem com o rebanho, eles contaram para Jacó que José tinha morrido. Lembra que eu contei para vocês que eles pegaram a túnica dele, rasgaram e sujaram de sangue? Então eles falaram que acharam a túnica jogada por aí e que estava daquele jeito. Então Jacó ele chorou muito porque ele tinha acreditado que o seu filho ele tinha morrido pelo caminho. O tempo foi passando, José foi ficando mais velho, ficando adulto, e ele não podia conversar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, porque naquela época não existia telefone. Então José ele estava numa terra muito distante. O Egito era muito longe de onde a sua família morava. Ele estava passando por tempos difíceis. Tinha um homem que ele se chamava Potifar.
Potifar tinha comprado José naquela caravana dos mercadores que a gente tinha conversado mais cedo. E José agora era um escravo de Potifar. Então ele trabalhava para Potifar. Ele organizava as coisas, às vezes cozinhava. A Bíblia diz que ele fez um serviço com tanta excelência, de forma tão maravilhosa, que Potifar colocou ele para ser o chefe da casa. Então, na casa de Potifar, depois de Potifar, é claro, José era a pessoa que mais podia mandar nas coisas. Olha que coisa! José, mesmo em um lugar distante, mesmo sozinho, mesmo sendo escravo, ele não deixou a tristeza entrar no seu coração e trabalhou da melhor forma possível. Só que, como nem tudo são flores, um dia a mulher de Potifar contou uma mentira muito feia sobre José. Aí, as pessoas, ouvindo essa mentira, como José era um escravo, não acreditavam em José, eles acreditavam na mulher de Potifar. E por isso, José, ele foi preso. Mesmo preso, José, ele continuava confiando em Deus. E ele era muito bom para as pessoas da prisão. A Bíblia narra a história de que José, ele era tão bom, mas tão bom na prisão, que quando ele chegou lá, a prisão estava toda bagunçada, toda suja, toda desorganizada. E José, com a capacidade que Deus deu para ele de ser um líder, ele comandou todos os prisioneiros e deixava a prisão impecável. Ou seja, o guarda da prisão, ele não precisava se preocupar em manter os prisioneiros lá dentro, em manter as condições da prisão boas, porque José, coordenando os outros prisioneiros, já fazia isso. E a história conta também que José não se esqueceu de Deus. E por ele não ter se esquecido de Deus, Deus ouvia as suas orações e decidiu agir. Certo dia, duas pessoas novas apareceram na prisão de José. Uma era o copeiro, uma pessoa que trabalhava para o faraó e servia comida para ele. E o outro que apareceu lá foi o padeiro, que trabalhava no palácio do faraó. E todos os anos, o faraó, naquela época, ele fazia aniversário, né? Como todo mundo. E nessa festa de aniversário, além de toda a comida, de todas as joias, música, dança e festas, o faraó, ele perdoava uma pessoa da prisão. Então, de todas aquelas pessoas que estavam na prisão com José, o faraó ia libertar somente uma. E um dia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. E eles ficaram muito preocupados, porque eles não sabiam quais eram os significados daqueles sonhos. Eles queriam muito saber. E a festa do faraó estava se aproximando. Então eles conversaram com José e perguntaram se ele conhecia alguém ali na prisão que interpretava sonhos. E ele disse, olha, eu interpreto sonhos. Deus me dá a sabedoria para interpretá-los. Podem me contar os sonhos de vocês, que eu vou dizer o que eles significam. Então o copeiro e o padeiro contaram a José o que eles haviam sonhado. Depois de alguns dias, a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro foram a seguinte. José então falou, daqui 3 dias, o copeiro será totalmente restituído, será liberto da prisão e voltará a trabalhar ao lado do faraó. E o padeiro, no entanto, morrerá. E foi exatamente isso que aconteceu, crianças, como Deus havia revelado a José. Antes do copeiro ser liberto da prisão, José pediu a ele para que se lembrasse dele e falasse a respeito para o faraó. Só que quando o copeiro ele foi liberto, ele se esqueceu completamente de José. Olha que situação. Mas vocês sabem quem não se esqueceu de José em hora alguma? Exatamente, Deus, ele não se esqueceu de José. Após alguns anos, o faraó, ele teve um sonho muito esquisito. Um sonho muito esquisito mesmo. E ele não sabia como interpretar aquele sonho de forma alguma. Então, ele deu o trabalho de chamar todos os sábios, magos e adivinhos daquele Egito. Ele chamou todos até a sua sala do trono e disse para eles interpretarem o sonho dele. Contou o sonho e pediu para que eles interpretassem. Só que nenhum deu uma explicação, uma interpretação que satisfazesse o faraó. Então, ao ver o faraó muito nervoso,
O copeiro se lembrou de José e aí ele disse: Faraó, na prisão eu conheci um homem que se chama José e ele me disse que depois de 3 dias, no dia do aniversário do Senhor, alguém ia ser morto, o padeiro, e eu seria totalmente restituído e voltaria a trabalhar no palácio com o Senhor. E olha aqui onde estou. Por esse motivo, Faraó mandou chamar depressa José até a sala do trono para ver se ele conseguiria interpretar o sonho que ele teve. Quando José foi chamado até a sala do trono, ele não podia apresentar-se da forma com que ele estava na prisão. Por isso, fizeram as barbas de José, cortaram seus cabelos e lhe deram vestes apropriadas. Então ele foi ao encontro de Faraó, e Faraó perguntou para José: José, você explica sonhos? E ele disse: eu não. Quem explica os sonhos e quem os interpreta é Deus. Eu sou apenas aquele que diz o que eles significam. Aí o Faraó perguntou para ele: então você pode, o seu Deus, ele pode verdadeiramente interpretar o sonho que eu tive e dizer o que ele significa? José disse: sim. Me conte o sonho e me dê um prazo de dias, e eu voltarei ao Senhor com a real interpretação do que o seu sonho significa. Quando José disse para Faraó o que Deus havia revelado para ele sobre a interpretação do sonho, Faraó ficou muito feliz. Ficou tão feliz, mas tão feliz, que tirou José da prisão e o levou para trabalhar com ele no palácio. Em todos os momentos, José, ele confiou em Deus, mesmo sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Por isso ele foi um bom trabalhador na casa de Potifar. Por isso também ele foi um bom preso, mesmo sendo injustiçado na prisão, e tratava os presos bem, porque mesmo sem entender, José sabia que Deus estava com ele e que faria algo para tirá-lo daquela situação. O que eu quero enfatizar para vocês hoje nessa aula é o seguinte: José ganhou uma capa bonita, José contava os sonhos que tinha aos seus irmãos e deixava eles com muita inveja. Em vez de ficar felizes, os irmãos sentiam raiva e ciúme. Os irmãos de José não demonstravam amor por José, mas José também não colaborava, porque ele não demonstrava amor aos seus irmãos e contava coisas de qualquer forma, o que fazia os irmãos sentirem raiva e inveja dele. Então, por isso, eles não tinham um bom relacionamento. Se eles tivessem conversado, tentado se acertar e se dado bem, nada disso teria acontecido. José aprendeu muito enquanto estava longe da sua família, porque ele sentia saudades e percebeu verdadeiramente que amava os seus irmãos, mesmo ele tendo feito aquelas coisas horríveis com ele. Você também, criança, deve aprender a não ter ciúmes dos seus familiares e a sempre conversar e demonstrar o amor que você tem por eles, para que vocês possam ter um relacionamento bom e saudável como Deus quer. Eu agradeço muita atenção de vocês nesta aula de hoje e eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar. Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela oportunidade de ensinar a importância da família e do relacionamento familiar para essas crianças. Eu peço ao Senhor Jesus que possa estar tocando em cada coração e em cada mente para que os filhos possam se dar bem com os pais possam se dar bem com os filhos e os irmãos se darem bem entre si. Senhor Jesus, que essa lição venha falar ao coração das crianças de verdade e que elas possam estar aprendendo com a história de José para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Eu te agradeço e, em nome de Jesus, abençoe a cada um. Amém. Crianças, até semana que vem. Fiquem com Deus.